O sucesso do filme Avatar 3, Fogo e Cinzas, do diretor James Cameron, não é só espetáculo e tecnologia de arte, é também uma proposta espiritual que nos faz pensar. Aqui a indústria do cinema serve para pregar uma nova filosofia religiosa. Alguns afirmam que Avatar 3 é um filme cristão, que sua mensagem é a mesma da Bíblia. Isso é verdade ou é tudo ao contrário? Por que se encena o sacrifício de Isaac? Você gostaria que seus filhos vissem um filme onde se pratica bruxaria, onde se matam uns aos outros com suas próprias mãos, onde se drogam com substâncias alucinógenas, ou onde fazem rituais de sangue? Pois bem, se quer que seus filhos vejam tudo isso junto em um só filme, então será Avatar 3. Nos mostra um adolescente que decide se suicidar e ele tenta. É muito perigoso que os jovens vejam e comecem a fantasiar com o suicídio. Isso precisa ser evitado, é uma má influência. O filme tem muita violência, se matam com muita agressividade, quase dói os olhos de ver isso. A cada momento eles colocam uma faca no pescoço como ameaça, muita tensão. James Cameron já criou no passado filmes muito violentos, como a saga de Alien, a saga do Exterminador ou Mentiras Arriscadas com Arnold Schwarzenegger. São filmes que os mais jovens não deveriam ver, embora as famílias não sejam cristãs. Devem proteger as crianças dessas doses massivas de violência. Estas cenas tão duras impactam sua mente em desenvolvimento e a escandalizam. Logo, durante o sonho, eles tentam digerir a cena, revivendo-a uma e outra vez em seus sonhos, tentando processá-la. Com isso, a cena de violência é revivida muitas vezes em sua mente, que se assusta como se presenciasse na realidade e respondesse liberando adrenalina, cortisol, dopamina, causando estresse, inflamação, queda das defesas e ansiedade. Até parece que o cérebro consegue mais ou menos processar essas cenas de violência e as guarda na memória a longo prazo. Infelizmente, nunca mais as esquecerão, e mais, deixarão uma pequena cicatriz, e o pior é que essa conduta assassina fica como uma opção em segundo plano que pode ser usado no futuro. E quando chega uma situação extrema e o domínio próprio fracasse ou se toma uns drinks, então essa reação agressiva vai aparecer porque ela já tem revivido em sua mente muitas vezes. Se trata de um filme muito religioso, onde o sobrenatural é protagonista. É um coquetel bonito do panteísmo e o mais bonito do animismo indígena. O que significa isto? O panteísmo é que Deus está em tudo. Animais, plantas, na terra, tudo é Deus. Animismo é a forma de espiritismo, onde os antepassados guiam e protegem aos que estão vivos. De fato, a palavra avatar vem do sânscrito e significa que um ser divino se encarnou em um corpo humano e vive entre os homens como mestre. É algo semelhante ao que Jesus fez, quem se encarnou como humano, mas no caso de Jesus foi para entregar sua vida como resgate para conseguir nossa salvação eterna. Em Avatar, os personagens têm uma religião, o animismo, a religião dos indígenas da selva. O filme nos apresenta como algo superior ao cristianismo, porque se apresenta mais natural, ecológico, com luzes coloridas, com êxtase, uma beleza fascinante, uma ética superior cheia de milagres que devolve a vida aos heróis que morrem. Que bonito, não é verdade? Está pregando a ideologia da nova era da forma mais atrativa. Mais uma vez, a Disney nos prega sua religião. Una vez más, Disney nos predica su religión. Eiwa é a deusa mãe, a fecundidade, a mãe de todos, o panteísmo, a deusa terra, a Pachamama, que já foi homenageada no Vaticano pelo Papa Francisco, lembram? Um momento impactante do filme é quando o herói diz ao vilão que abra os olhos para essa realidade, para mudar seu coração.
Jake disse ao coronel Miles: "Você tem novos olhos, só precisa abri-los." Este é um chamado da tela, um chamado a todos os que veem o filme, uma chamada a crer na nova era. Assim a Disney nos prepara para a religião que está vindo, descartando a Bíblia e os valores cristãos para que triunfe a nova espiritualidade. Dizem a todos: "Vocês têm novos olhos, só precisam abri-los." Tienes nuevos ojos, solo tienes que abrirlos. Há muitos paralelos com a religião bíblica. Para começar, a divindade dessa cultura se chama Eiua. As mesmas letras que o nome de Deus, Yahvé, são as mesmas letras, só que em ordem diferente. Yahvé, Eiua. Isto não é casualidade, é intencional. Temos que o protagonista é um Messias que estava profetizado, que viria do céu para salvar seu povo, e assim ele fez. A segunda protagonista é uma menina chamada Kiri, que nasceu de sua mãe sem nenhuma intervenção de homem. É filha direta da divindade. Isto é como uma referência clara ao milagre bíblico de uma virgem, como no caso de Jesus. São paralelos que este filme tem com a Bíblia, mas isso não faz de Avatar 3 um filme cristão, mas algo bem contrário, uma ferramenta de confusão para confundirmos e desviar as pessoas do verdadeiro ensino de Jesus. E isto é muito grave, é uma estratégia diabólica. Que Deus ajude esta geração que vai mais ao cinema do que à igreja. Então, quando você escolher um filme para ver em família, lembre todas essas coisas, tudo o que explicamos aqui, para que você não se engane e dê aos seus filhos um lixo mental e espiritual que vão lhes fazer mais infelizes. Uma cena emblemática e cheia de simbolismo é quando o protagonista tem que sacrificar o jovem Spider, porque é necessário para a sobrevivência da tribo. Ele cuidou dele como se fosse um filho. Cuidou dele, mas agora se vê obrigado a acabar com sua vida pelo bem de todos. O rapaz entende e aceita. Nesta tempestade de emoções, a faca se levanta. É uma cena de alta tensão, cheia de simbolismo, porque está reproduzindo o sacrifício de Isaac. A grande diferença entre ambas as cenas está na sua motivação, no seu porquê. No caso de Spider, a razão da sua morte seria estratégia, o cálculo das consequências. Pelo contrário, no caso bíblico de Isaac, a razão do sacrifício é por a prova, a fidelidade dos dois, sua confiança absoluta em um ser divino. O relato de Gênesis 22 nos descreve Abraão contestando porque Deus lhe pediu seu filho Isaac em sacrifício. Seu amado filho, mas ele o ama e não quer que o menino morra. Deve saber que sacrificar um filho era algo comum naquela cultura. Formava parte das religiões de Canaã. Parece-nos agora uma aberração, mas então era bem visto. Mostrava que o pai era muito devoto e respeitável, porque eles criam que o sacrifício de um filho lhes traria a simpatia dos deuses e protegeria a comarca das secas, pragas e guerras. Assim entendemos que Deus não tinha ficado louco por pedir-lhe algo assim, porque isso era o que se fazia e ponto. Nem todos os pais eram tão religiosos, nem tão devotos. Será Abraão? Mas fiquem tranquilos, porque o garoto não vai morrer durante o sacrifício. No último momento, quando Abraão levanta a faca para dar o golpe fatal, Deus o detém. Deus não aceita o sangue de um sacrifício ritual e o provê um carneiro, um cordeiro para que seja vítima. O cordeiro é sacrificado no lugar do jovem. O sacrifício de Isaac é um psicodrama que nos faz refletir em temas muito profundos. Diante desta cena, somos espectadores atônitos. E o coração começa a ter convulsões, como um redemoinho de emoções, e você dirá: como Deus pode pedir a um pai que sacrifique seu filho? Porque Abraão havia esperado por muitos anos para ter um filho com sua mulher, e agora Deus lhe pede que ofereça em sacrifício? Então, por que está na Bíblia esta cena? Agora escutem bem os próximos 3 minutos, porque pode ser que descubra algo que mude sua vida. Não há que perguntar por quê, mas sim para quê. Para que essa experiência ficou escrita na Bíblia? Para que você aprenda 3 coisas importantes, muito importantes. Primeiro, Deus observava Abraão com grande interesse.
Pensa, será que é capaz de confiar em mim? Terá fé? Assim Deus nos observa com amor de Pai. Está atento para ver se você aprende de cada prova lições de fé que te fazem mais forte, para ver se abre os olhos e te faz apto para a eternidade. Segundo, aqui Isaac nos representa como pecadores destinados à morte sem esperança, mas Deus traz um substituto que morrerá em nosso lugar. Esse cordeiro, é um cordeiro adulto, um cordeiro de mais de 1 ano, é o cordeiro do sacrifício que representa Jesus, que veio a este mundo para morrer em nosso lugar. Quando João Batista viu Jesus, disse: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E Jesus entregou sua vida na cruz como resgate por todos nós. Este é o Evangelho, a boa notícia. Por amor, Jesus sofreu a morte que nós merecíamos, para que nós recebamos a vida que Ele merece. Sacrifício por amor. Esta é a mensagem do cristianismo. E quando você entende isso, surge um sorriso no rosto, uma alegria que nada pode mudar, porque é mais maior do que os teus problemas. E terceiro, a dor de um pai nesta situação, que é terrível. Imaginem, não é só perder a um filho, é ter que fazê-lo com suas próprias mãos. Para quê? Para que você entenda que foi dilacerante para Deus ter que entregar seu próprio filho na cruz e ver como seu filho era torturado e morto para pagar o preço de nossa salvação. Aqui Deus utiliza o amor de um pai humano por seu filho para ajudar-nos a entender o grande amor divino. Quando a vida se volta amarga, lembre daquele cordeiro que veio morrer em teu lugar. Lembra que teu Pai, Deus, te observa com amor pensando: poderá este meu filho aprender confiança e fé? Aprenderá a estar por cima de toda circunstância? Poderá abrir os olhos da fé? Poderá ver a eternidade diante dele? Viverá com gratidão, ainda tendo problemas? Diga-me, se tua fé não te faz viver mais feliz, então de que serve? A fé não é só esperar uma felicidade futura. A fé é também celebrar a felicidade presente hoje, porque temos motivos, uma vida abundante que respinga nos outros. Se sua vida não está cheia de gratidão e amor hoje, se não tem sido transformado pelo Evangelho, então arrependa-te e viva o milagre que transforma, viva o Evangelho. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.